Manhã do dia 6 de maio de 2026. A paz do Senhor, amada Igreja de Cristo Jesus. Amém, amém. A paz de Deus, amados irmãos, graça e paz a todos vós que fazem parte deste santo corpo que é a Igreja do Senhor, que aguarda as promessas eternas. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Agradecidos a Deus nós somos por tudo, por lutas, por dores e pelas aquilo que acontece no meio do povo de Deus, que às vezes nos entristece, nos angustia, sabendo do sofrimento dos irmãos. Como Pedro disse, o sofrimento que eles tinham lá naqueles dias estão entre todos os nossos irmãos na terra. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento dos conselhos de Deus. Agradecemos a todos vós que ouviram as últimas mensagens, compartilharam a mensagem de ontem, dia 5, que nós falamos sobre a reverência, o respeito pelo lugar aonde nós vamos cultuar o Senhor. Não citamos aqui denominações, nada disso, mas citamos o ambiente, os lugares aonde o povo de Deus sempre se reuniu e quer se reunir para servir a Deus como lugar de honra, um lugar de respeito, um lugar que traz esperança para todos que ali entrarem. Nós não vamos falar muito mais sobre o assunto, mas você pode ver os comentários da mensagem de ontem. É mais do que nós imaginamos, irmãos. O lamento dos irmãos e irmãs. Leiam lá para vocês verem. Mas ainda o Senhor mantém a reserva dele aqui, os escolhidos dele. Verdade. O trigo maduro está no meio do joio, mas o Senhor continua cuidando do trigo maduro e breve ele vai ceifar. O joio será queimado e o trigo será levado Amém. Para o celeiro. Amém. Celeiro eterno. Nós devíamos, irmãos, todos nós, ter a mesma visão que Jacó teve quando estava fugindo do seu irmão, saindo da casa dos pais e indo para longe, aonde habitava os parentes dele. Acho que foi na primeira noite que ele passou na viagem sozinho, quando à noite o sol se pôs, e ele deitou, fez de uma pedra o seu travesseiro e dormiu. E teve o sonho da escada, que os anjos subiam e desciam pela escada. E Deus falou poderosamente com ele. Fez ele lembrar das promessas feitas ao seu avô Abraão, seu pai Isaac, e para ele, que teve até o nome mudado de Jacó para Israel. De repente, quando ele acordou, está no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo de número 16 e 17. Só vou ler esses dois versículos. Acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar, escute, irmãos, senão a casa de Deus e a porta dos céus. O lugar aonde ele estava. E o lugar aonde nós estamos. Pode ser aqui, nessa congregação de 2,
mas também pode ser naquele lugar onde centenas e centenas de irmãos se reúnem para adorar a Deus. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, andando na cidade, o coração dele se entristeceu muito, porque ele via muitos deuses, a cidade entregue à idolatria. Ele viu muitos santuários com suas imagens, viu pelas ruas de Atenas, e de repente ele viu um altar vazio. Estava escrito em cima, ao Deus desconhecido. E Paulo tinha chegado ali pregando uma mensagem estranha para eles, para aquele povo, de um homem que tinha sido morto e tinha ressuscitado. E ele afirmava que era o Filho de Deus. E é o nosso querido Salvador. Era uma mensagem estranha. E eles convidaram Paulo para ir ao Areópago, um auditório grande, onde cabia muitas pessoas, para ouvir o que Paulo tinha para dizer. E dentro da mensagem que ele pregou, dizendo que eles admiravam, que eles eram muito zelosos pela religião deles e tantas coisas, mas entre tudo aquilo, eu achei um nicho daquele vazio, que não tem Deus lá dentro, não tem nenhuma imagem. E escrito em cima estava, ao Deus desconhecido. Aí ele entrou na mensagem e disse, na verdade, é esse Deus que vocês não conhecem, que eu estou anunciando para vocês. Nós precisamos conhecer esse Deus, irmãos. Aí Paulo também citou, no capítulo de número 17 de Atos, versículo 24, que na verdade, Deus, que criou o céu e a terra, tudo que nele existe, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. E nós sabemos que é verdade. Ele não habita, né? Habita em templos de tijolos, de madeira, ou de qualquer outro material. Mas ele habita dentro do coração daqueles que vão naquele lugar. Vão lá para adorar ao Senhor juntos, naquele lugar que está faltando ordem, que está faltando decência, que está faltando a graça de Deus, porque não é reverenciado. Ele estava no Areópago, dentro de uma sala grande. A Salomão construiu o templo e a glória do Senhor encheu aquela casa. Sempre houve tabernáculo. No cenáculo, ou seja, no cenáculo, quando os discípulos estavam esperando o revestimento que vinha do alto, eles ficaram 10 dias. E no último dia, eles não sabiam que era o último dia, o 10º dia. Estavam todos sentados, era um lugar que tinha lugar para sentar também. Paulo pregou até amanhecer o dia também num cenáculo. Sempre houve um lugar para nos reunir. E sempre precisa ter ordem. Olha a ordem que aqueles quase 120 irmãos da igreja primitiva estavam ali, os apóstolos e os irmãos. A ordem que não estava. Em que silêncio eles não estavam, irmãos? Aguardando, cansados, mas aguardando, e de repente, como um vento impetuoso, chegou e encheu aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos desses lugares, dessas organizações cristãs que têm seus templos. Agora o Senhor quer que tenha ordem nesses lugares, reverência. Pecador entrar triste e abatido e sair de lá alegre, perdoado e feliz. O doente entrar doente e sair curado. Entrar sem ser batizado no Espírito Santo e sair selado com o Espírito Santo. O pecador selado com o selo da redenção. Enfim, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. A Esther vai falar alguma coisinha a mais e eu vou prosseguindo depois. Irmãos, sempre me chamou a atenção aquele lugar onde Jacó parou aquela noite. Quando ele teve aquele sonho, teve aquela revelação de Deus, Deus próprio falou com ele. Ele disse, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, do teu pai Isaque, e serei teu Deus também. Porque ele tinha ainda alguma coisa que acertar. E ele olhou e disse,
Eu não sabia que era tão terrível este lugar. Sempre meditei nisso, irmãos. Irmãos, aonde Deus está, aonde Deus habita, aquele lugar é terrível. Tanto dentro de nós mesmos, que nós devemos saber como andar na presença dele. E se nós errar, já tem um sininho ali dizendo, tu errou. E nós se arrependemos e pedimos perdão. E Jacó então fez, disse, Senhor, se eu for até onde eu vou, meu destino, e tu me conceder pão, me conceder isso, eu vou voltar aqui nesse terrível lugar. E voltou. Eu vou, e aqui eu vou sacrificar a ti, e aqui eu vou levantar esse altar e te adorar, porque tu cumprisse com as tuas promessas. E ele foi com aquilo no coração, e Deus cumpriu tudo o que ele tinha pedido, até muito mais. E quando, embora muitos embaraços, mas ele voltou de lá de Padã Arã. E quando ele chegou ali, ele ergueu o altar ao Senhor. E o Senhor tinha cumprido com todas as promessas e muito mais. Assim o Senhor faz com nós. Quando nós temos esta reverência dentro de nós, esse temor dentro de nós, que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter esse temor dentro de nós. Queridos irmãos, se você tem aí onde você congrega, onde você cultua o Senhor, um servo do Senhor que é zeloso, Verdade. Abrace esse homem, chore com ele. Verdade. Quantos irmãos que estão sofrendo hoje, obreiros sofrendo, estão angustiados e aflitos por ver um povo irreverente, que não quer obedecer mais às ordens. Verdade. E em outros lugares nem ordem existe mais. Mas a igreja do Senhor continua triunfante. Amém. Ela Amém. continua lutando. Ela vai triunfar, sim. Aqui ela milita, ela luta, mas ela vai triunfar com toda certeza. Nós temos essa viva esperança na nossa alma. Nos dias do profeta Ezequiel, o Senhor procurou alguém. No versículo de número 22, capítulo 22, versículo 30, diz, busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Mas eu creio que agora, com a igreja, irmãos, são muitos que estão tapando esse muro. Não é um buraco numa parede, ou um muro de casa, um muro qualquer, uma muralha qualquer, mas é contra o pecado, contra as desordens, contra os desrespeitos pelas coisas sagradas, que são santas e divinas. O lugar onde nós nos reunimos. Nós nos lembramos de um tempo, irmãos, e ainda vimos isso, irmãos entrando na casa do Senhor com todo cuidado, com toda reverência. Tinha 3 acessórios que nunca saíam das nossas mãos, e das minhas ainda não sai, da Esther também não. É a Bíblia, o nosso inário e também um lenço, que nós levamos para a casa do Senhor. Sempre levamos. Às vezes eu esqueço, é raro, mas eu sei que a Esther tem um de sobra lá na bolsa dela, ela sempre leva uma reserva para mim, porque eu choro na casa do Senhor. Nós choramos na casa do Senhor. Era reverência. Eu me lembro, irmãos, e tenho aqui uma sineta. Toda igrejinha antiga que nós, templos antigos, tinha uma sinetinha dessa lá no púlpito. O dirigente estava lá sozinho lá em cima.
E a oração não encerrava sem que ele batesse a sineta. Ele dava o sinal e o povo sabia que estava na hora do amém. Mas era difícil. Ele voltava, batia outra vez, batia até 3 vezes. Mas tinha muitos irmãos chorando ainda e se levantando. Cada um ia sentando, agora ouvir a palavra ou louvar o Senhor. Os hinos eram sacros, os hinos eram lindos. Não eram copiados aí de fora, não. Antigamente, o mundo copiava os hinos nossos para cantar lá fora. Agora, reverteu as coisas, inverteram-se. É copiado, muitos copeiam de lá. E quantos hinos sacros que estão nesses hinários. Hinos santos, escritos por homens e mulheres santos do Senhor, desprezados, desprezados. Que a graça do Senhor, irmão, esteja sobre nós. Ah, se voltasse esse tempo da saudade. Aleluia. Querido e soberano Pai, Aleluia. nós te agradecemos. Sim, Nós Pai. te louvamos. Somos gratos, Porque não meu só Deus. trazemos na lembrança, Pai, não é só lembrança, Sim, Pai. mas queremos viver isso no nosso dia a dia. Verdade, meu Pai. As lutas são ferrenhas, são constantes. A guerra é declarada contra a tua igreja. Aleluia. Sim, Pai, como falei para os irmãos, o trigo está sendo sufocado, mas tu não vais permitir que o joio venha destruir o trigo. Não. Tu vais preservar, estás Sim, preservando Pai querido. a tua reserva nessa terra. Aleluia. Os teus escolhidos, os cidadãos dos céus, vão sempre ser reconhecidos aqui nessa terra como servos e servas tuas. Guarda o teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, se você ainda não fez sua inscrição, faça no canal devocional com o pastor Fernando Koenig, todo dia, devocionais diários. Se inscreva lá, compartilhe e também continue fazendo esses teus lindos comentários, que isto é muito bom para todos nós. Querendo o Senhor, amanhã a gente vai estar aqui outra vez. Permitir.